Pastor, como que eu sei que eu estou diante de homens e mulheres que são verdadeiros pais espirituais? Primeiro, a voz de um pai, ela é convidativa, ela nunca é intimidadora. Quando um pai conversa com você, ele pode falar forte. Você olha para ele, parece que está nervoso. Sobrancelha está de um lado e está do outro. Franze a testa, você diz, meu Deus, hoje o pai não está bem. Mas a voz dele sempre é convidativa, nunca é intimidadora. A expressão de um pai sempre inclui, não exclui. Algumas pessoas são fortes no falar, e quando falam parece que estão brigando. Se você vê eu, o Ulisses e o Júnior conversando, você pensa que eles estão brigando. Porque a gente fala alto, fala forte, não é? Mas você não pode ter medo. Você tem medo de entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho? Você tem medo de entrar na presença de Jesus? Quem tem medo de entrar na presença de Jesus? Se você não tem medo de entrar na presença de Jesus, você não pode ter medo de entrar na presença de nenhum homem. Eu já estive diante de muitos homens de autoridade nessa nação. Eu já estive diante de muitos homens de autoridade em muitas nações. Autoridades máximas. Eu já tive. E eu não me senti intimidado. Porque se eu não tenho medo de entrar na nuvem, não tenho medo de entrar no véu que foi rasgado, no santo dos santos, pelo novo e vivo caminho, você acha que eu vou ter medo de entrar na presença de algum homem? Ah, mas é uma autoridade, o que é que eu faço? Só põe a faca na minha garganta. A Bíblia diz, quando estiver diante de uma autoridade, põe a faca na garganta, ou seja, não fala porcaria, não fala besteira, fica quieto, deixa a coisa acontecer. E é isso que a gente procura fazer. A correção de um pai, ela sempre vem porque ele ama, porque o pai corrige quem ama. Esse é o primeiro atributo que vai te ajudar você a romper com as suas limitações de lidar com os pais e mães, principalmente espirituais e também biológicos. A voz de um pai sempre é convidativa. Segundo, a presença de um pai sempre manifesta Jesus. Se ele não mostrar Jesus, sai correndo porque não é pai, é mais alguém querendo tomar a glória para si. Ele representa a glória, não substitui a glória. Amém? Não substitui a presença de um pai, vai gerar maturidade em você, vai ajudar você a cumprir seu ministério, a cumprir seu chamado, a cumprir os seus negócios, vão estar sempre alinhados, se você está debaixo de conselhos paternos. Ele está sempre disposto a ajudar você a cumprir seu chamado e não o dele. Um pai nunca põe um filho para comer debaixo da mesa, ele sempre põe os filhos para sentar na mesa e comer com ele. Os filhos não comem migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Terceiro, um pai vai ajudar você a achar sua identidade. Um pai sempre vai ajudar você a achar sua identidade. Por isso que o negócio é pesado, é duro, é forte. Às vezes você está diante de uma pessoa e você diz assim, meu Deus, quando eu estava diante daquele homem, eu me senti que eu estava diante do homem mais importante da terra. E tem gente que não, tem gente que quando você está com ela, você se sente a pessoa mais importante da terra, porque ela te joga para cima. Um pai faz isso. Quando você está com pais espirituais, mães, pessoas que vão cuidar do seu coração, quer saber? Você não vai se sentir a pessoa mais importante, você não vai achar que está diante da pessoa mais importante, porque eles vão sempre fazer você se sentir a melhor pessoa do mundo. Pais geram identidade nos filhos, por isso que na sua identidade tem o nome da filiação, pai e mãe. A presença de um pai vai tocar as profundezas do seu destino, do destino da sua vida. Um pai vai ajudar você a achar a sua identidade. Achando um pai, certamente você vai achar a sua identidade. Achando um pai, certamente você vai achar destino, você vai achar a sua vocação. Quarto, um pai prefere servir do que ser servido. Sempre servir. Um pai agrega para os filhos, mas claro, ele precisa de ajuda. E se você tiver que servi-lo, também não tem problema nenhum, porque fazendo isso, você também será abençoado. Mas servindo, veja bem, quando você estiver diante
de pais espirituais, que você estiver servindo, você nunca vai se sentir um servo. Porque ele nunca vai fazer você se sentir um empregado. A impressão que você, quando você está servindo um pai espiritual, você nunca vai se sentir usado. Você nunca tem o sentimento de estar sendo usado. Vocês podem falar disso. Quando você está diante de alguém que zela por sua vida, você nunca se sente usado por ele. Você está sempre se sente desenvolvido. Eu quero crescer e o meu pai está me ajudando, por isso que ele está apertando o negócio, por isso que ele puxa, ele tenta sempre arrancar de dentro de mim o que eu tenho de melhor. Quinto, um pai nunca é extremista ou autoritário. O problema da Bíblia, de pessoas que interpretam a Bíblia, que sempre levam as coisas escritas para os extremos. Ou passivo ou agressivo, nunca assertivo. É muito perigoso quando nós andamos na Bíblia só agressivamente ou passivamente, e não assertivamente. Qualquer coisa que Jesus inicia, sempre os homens levam para os extremos. E os extremos produzem feridas e marcas. Tira as pessoas daquilo que é legítimo, daquilo que é real. Um pai imaturo, seus filhos serão infantilizados. Grava isso, um pai imaturo, seus filhos serão infantilizados. É uma igreja criança, é uma empresa criança, é uma casa de criança. Por isso que os pais precisam amadurecer. E quem amadurece a gente é Cristo. E muitos pais, isso é sério, muitos pais usam de autoritarismo para ter o respeito das pessoas que não têm mais de Deus. O autoritarismo tem sido a ferramenta usada em muitas igrejas e muitas empresas, até na política. O autoritarismo é para impor respeito que não tem mais de Deus. Você vai saber quando você tem autoridade, porque quanto mais você tem, menos você quer usar. Eu quero terminar com isso, me dá mais 5 minutinhos. 6, um pai nunca pedirá para você fazer qualquer coisa que viole a sua consciência. Um pai nunca vai pedir para você mentir. Um pai não pode pedir alguma coisa que viole a sua consciência. Se um pai está pedindo para você fazer coisas que violem a sua consciência, sai daí. Mas eu tenho que honrar meu pai. Você não honra seu pai obedecendo mentiras. Você honra seu pai dizendo: pai, você está mentindo. Eu te amo, mas isso é mentira. Um pai legítimo, seja ele biológico ou espiritual, especialmente quando é ligado a dinheiro, um pai espiritual nunca vai fazer você falar ou fazer qualquer coisa que viole a sua consciência. 7, um pai não tem problema de você receber de uma pessoa diferente dele. Esses irmãos nunca precisaram me pedir para ir pregar em algum lugar. Eles fazem isso por causa de honra. Nunca. Reuel nunca precisou me pedir para ir tocar numa igreja. Ele faz isso por honra. Pastor, fui convidado, estou indo lá. Porque eu nunca proibi eles de receber de outras pessoas. E eu nunca porque vai ter um evento de uma igreja aqui, tem que pedir para o meu pastor. Meu irmão, isso é autoritarismo para mim. Tem que pedir para o seu pastor para você ir numa outra igreja que vai ter um evento. É porque na cabeça do seu pastor aquela é outra igreja. Não é a igreja de Jesus. Eu sou crente, irmão. E se eu tiver que usar de autoritarismo para segurar alguém comigo, estou sozinho.
Eu uso a palavra de Deus. Vocês podem ir aonde quiserem. Hoje mesmo ligou um casal, pastor, a gente falou no telefone da Iraci, a gente sentiu de congregar ali naquela igreja, porque nós temos parentes ali. Claro, meu irmão. Você vai congregar, filho? Vai. Pastor Rui, que começou esse ministério com a gente, há um ano atrás, entrou no meu escritório com a sua esposa, disse, pastor, eu posso te ajudar aquela igreja lá, pastor? Pô, tem tanta gente aqui, né? Tanto pastor, vou ajudar aquela igreja lá que está lá em outra cidade. Pode ir, pastor? Pode, vai lá, Rui, dizima lá. Igrejas já abriram aqui, eu mandei ministério de louvor. Igreja já abriu aqui, eu comprei cadeira e dei de oferta. Eu mandei ministério de louvor e disse para eles, ó, vocês ficam lá com eles por 6 meses para ajudar eles a começar, dizimam lá, eles não têm nenhuma entrada. Aí você vem dizer, meu irmão está prosperando, né? Tem que cuidar. Não, nós estamos prosperando porque nós somos crente. Nós estamos no mundo inteiro porque nós somos crentes, nós não devemos nada para o diabo. O espírito de um pai, irmão, entrou nessa casa. O espírito da paternidade entrou, nós entendemos Deus como pai. Luiz Hermínio não é dono de ninguém aqui. Não sou dono do dinheiro de ninguém, não dono da vida de ninguém. Eu sou um discipulador. Ó, esse caminho é aqui, esse aqui é outro caminho. Se você fizer isso com o seu dinheiro, vai dar certo. Se você fizer isso, vai dar errado. Às vezes até pessoas precisam da ajuda da igreja. A primeira pergunta que eu pergunto é: você dizima? Não. Como é que você quer a ajuda de um lugar que você não investe nele? Se oferta. Vamos ser crente, gente. É muito simples. Eu vou te ajudar dessa vez, mas você tem que dizimar. E já tira o dízimo da ajuda. Para ele aprender. É, pastor? É porque aquilo que nos beneficia, está todo mundo errado. Aquilo que beneficia o outro, eu estou certo. Não, querido, o espírito de um pai é o 7º agora. Um pai não tem problema de você receber de pessoas diferentes dele. Ou seja, nós crescemos quando nós andamos. Nós já trouxemos gente aqui para pregar. Não foi? Ângelo Basso, nosso amigo, já veio pregar aqui sobre escatologia. Ele domina o assunto. Pessoas já vieram pregar aqui sobre empreendimento. Eles dominam o assunto. Quantas pessoas passaram nesse altar e nos ensinaram coisas que a gente não dominava e a gente aprendeu a partir deles ter passado. Eu não tenho problema de aprender. Se eu quero comprar alguma coisa, um bem, eu chamo um corretor, eu não entendo. Se eu quero fazer algum investimento, eu chamo um contador, eu chamo alguém que entenda do assunto. Porque não é pecado aprender. Um pai não tem problema de você receber de outros. 8º, para a gente ir terminando. Na sua conta é 10, né? Um pai está sempre em movimento, nunca está estacionado. Ele está escrevendo, ele está pregando, ele está orando, ele está falando, ele está fazendo. Todos os movimentos fazem parte de uma jornada, por isso não pare os movimentos. Um pai quando para é porque Deus mandou ele parar. Amém, querido? 9, um pai nunca perderá o seu fogo. Você vai ver pai e mãe queimando, vai para perto deles, querido. Eles estão sempre queimando. Nunca se... Um pai nunca perderá seu fogo. Ele nunca se prenderá em algum lugar, em alguma coisa. Sabe qual é o nosso problema de igreja? Que a adoração se tornou uma música, quando a música deveria ter se tornado uma adoração. Amém? Nós tornamos coisas mais importantes do que pessoas. Às vezes tem gente que vem me pedir oração: pastor, você ora comigo? Eu disse: ora. Você não tem óleo? Eu disse: tem. É que eu queria que o senhor ungisse com óleo. Não, eu não costumo usar o óleo, a não ser para
algumas coisas importantes. Mas é importante, então vamos orar. A gente criou algumas doutrinas que não fazem sentido na igreja. Esses dias alguém trouxe uma garrafa de óleo galo para mim orar pelo óleo, para levar para casa e fazer comida. O senhor não acredita, pastor? Claro que eu acredito, mas é que a pessoa precisa acordar, ela está presa naquela garrafa de óleo. Ela precisa ir para casa e construir um altar, não botar óleo na comida, irmão. Ela precisa ir para casa construir um altar de adoração, de intercessão, precisa chorar pelos outros. Enquanto ela ficar pingando óleo no arroz ungido, ela vai achar que aquilo está pronto, é importante, é um evangelho raso. Mas a Bíblia diz para orar pelos enfermos com óleo, claro, a Bíblia diz. Vamos fazer quando é para fazer, quando precisa ser feito, quando há uma direção para se fazer. Mas nós criamos alguns estímulos externos que não fazem sentido. Leonardo Ravenhill fala uma coisa interessante, ele diz assim, que só uma geração ávida de avivamento pode substituir uma geração ávida de pecado. 10º, o espírito de um pai, ou seja, um pai espiritual, ele permanece no avivamento. Ele permanece, mesmo que ele esteja triste, ele permanece na torre, porque o problema não é entrar. Quem subirá ao monte do Senhor, Salmo 24, é uma coisa. Quem permanecerá no seu santo lugar? Permanecer é muito difícil, e isso depende da constância. Você já viu que nós não temos problema de impacto, nós temos problema de constância. Amém? O segredo de permanecer, querido. E para terminar, 11º, um pai, ele é um construtor. Ele está sempre construindo na vida das pessoas, sempre construindo.